Vou entregar para vocês aqui mais um desenho nosso, para a gente poder adentrar na nossa aula. Então, a gente está... Distribui aí, irmã, faz favor. Entramos num novo tema, um novo mês, um novo tema. Amém ou não amém? Então, falamos sobre o coração pastoral no mês passado. E agora vamos entrar no novo tema. Vai abrindo sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Posso pegar aqui, pastor Sol, para eu poder... Sim. Então, você vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Não sei se o pastor vai... Posso abrir, pastor? Quem pode ler aí o verso 14? Sim. É o texto base do nosso estudo desse mês de dezembro. Perdoarmos aos homens as suas ofensas, também a vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém. Então o nosso tema principal desse mês é o perdão. Amém ou não amém? Eu já tinha falado para você que eu tinha escrito um livro sobre isso. Então tá aqui, eu trouxe para o pastor... Ensina-nos como orar. Por quê? Quando você vai ler lá a oração do Pai Nosso, então toda a gente conhece, amém ou não amém? A oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino. Amém? Então, eu escrevi um livro onde eu peguei cada verso dessa oração e peguei esse verso, porque essa oração é uma oração modelo. É uma oração modelo, não é para você ficar repetindo ela igual os católicos fazem. Essa é uma oração modelo, para você aplicar ela nas suas orações diárias. Então, eu escrevi um livro sobre isso. Eu peguei cada um dos textos, está aqui, olha aqui, capítulo 7. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E aí aqui eu discorri como que você pega essa frase e aplica na sua oração. Por que eu trouxe esse livro? Porque nós vamos falar sobre ele hoje. Capítulo 8 do livro: Perdoa-nos os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Amém? Esse aqui é do pastor. Então, vamos se aprofundar um pouco no perdão. Na última aula, nós falamos um pouco sobre o coração pastoral, estávamos falando sobre misericórdia, amém? E entramos no perdão. E agora vamos dar sequência, olha como Deus faz as coisas. Vou ser sincero, o pastor me deu o programa do ano todo, mês a mês, quais eram os temas. Eu peguei no mês passado, coração pastoral, fiz a aula. Confesso que não olhei os outros meses. Quando foi hoje, fui fazer a aula. Falei, preciso fazer a aula. Quando eu abri lá, dezembro, perdão, eu falei, olha só. Semana passada, mas eu não disse nada. Tá vendo? E aí eu fui fazer a aula hoje. Na hora eu falei, vou lá pegar lá, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha mala que eu levo pro trabalho, com portátil dentro. Aí fui pegar aqui, olha aí, fui pegar aqui o que o pastor me deu, perdão, falei, olha só, agora Deus, já está metade do caminho já está feito. E sentei lá na parte da manhã, consegui terminar. Então, falamos um pouquinho sobre o perdão, na última aula. Então, lemos lá o texto dos talentos, da pessoa que devia 10 mil talentos. E o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Você precisa concordar comigo que o perdão, e agora a tendência agora nesse mês, eu não sei se eu tenho 2 ou se eu tenho 3 quartas. 2? A pessoa já está lá, não vai dar para falar tudo. Não, tem 3. Tem 3? Até o dia 14? 3, 10, 17. Amém. Glória a Deus. Então,
A gente pode concordar que o perdão, para nós, seres humanos, é um ato quase que ultrajante. Como assim? Na nossa sociedade, hoje em dia, as pessoas elas fazem o que elas bem entendem. Olha só, hoje pela manhã eu achei um absurdo. Eu saí, então eu desci no meu elevador, fui até lá embaixo na garagem, no -1, subsolo. Uma garagem subterrânea. E eu saí e estava lá na garagem ali, né, uma mulher com um cão e o cão simplesmente fazendo um xixizão assim no chão. Na garagem. E eu passei por ela, bom dia. Mas assim, na garagem. E aí, não, pior não foi isso. Pior foi que o cão levantou, ela pegou o cão e saiu andando. E foi embora. E largou lá pra trás o xixi do cão. E era um cão grande assim, um xixizão. Uma poça assim, desse tanto. E eu passei e falei, não vou nem falar nada, porque eu já tô errado. Então, exatamente. Então, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Ela foi embora. E eu olhei assim. Se você fala alguma coisa para ela, ela vai arrumar 1001 justificativas para sair dali e falar, não, tá tudo bem. Gente, toda a gente sabe que aquilo é errado. Ela sabe que aquilo é errado. Porque a gente pode ser pecador, mas a gente não é bobo. A gente sabe das coisas. Então, na nossa sociedade hoje, e outra, se eu falar alguma coisa para ela, é capaz dela se fazer de vítima. Ah, porque você é homem, machista, não sei o quê, vai lá, volta para tua terra, enfim. Ela ainda ia se fazer de vítima. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ainda se fazem de vítima. Então, para nós, seres humanos, o perdão é algo ultrajante, é repulsivo. Parece loucura. Você simplesmente ir lá e pedir perdão para alguém. E ainda existem alguns mal entendidos ainda, que a gente não compreende muito bem o que é exatamente a profundidade do perdão, e nós estamos aqui para falar sobre isso. E quando a gente vai trazer esse tema para a realidade dos nossos dias hoje, no passado talvez fosse um pouco mais fácil, nas gerações mais passadas, onde a palavra ainda tinha um peso, ainda valia muito, onde a gente sabe que até 50, 60, 70 anos atrás, aqui uma pessoa falava o que ela prometia, tinha muito peso, a palavra dela tinha um peso muito grande, hoje em dia não vale nada. Então, quando a gente vai falar de perdão, como ele tem que ser, conforme aquilo que Jesus nos ensinou, é um pouco complexo. É um tema bem complexo para a realidade cristã. Inclusive para nós que somos cristãos. Porque nós somos cristãos, e a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, que assim, olha, eu até te perdoo, mas não olha mais para minha cara não, viu? Olha, eu até te perdoo, mas não quero nem falar mais com você. Eu até te perdoo, mas olha, senta lá do outro lado da igreja. Então, o que é essa oração que nós lemos, que você conhece de cor aí? Perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Ou melhor, como está nos originais, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Lucas vai usar o termo dívida, tá bem? Lucas vai usar o termo que Lucas usa. Lucas vai narrar essa oração. E o termo que ele usa é dívida. E vai entrar um pouco nisso daqui que nós falamos. Porque Lucas, como ele era... O principal intuito do livro de Lucas é evidenciar
Jesus é Deus. Então você vai ler muitas vezes o livro de Lucas, ele é como se fosse uma tese jurídica. Então ele vai sempre usar de argumentos técnicos para justificar a divindade de Cristo. Então, Lucas vai usar o termo dívida. Só que para a gente poder entender o perdão, e nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, nós vamos falar sobre o perdão de uma maneira... Está aí no seu desenho. A cruz da graça. Para a gente entender a profundidade do perdão, a gente precisa primeiro entender a justificação de Cristo. Porque, olha aqui, o perdão, nós falamos aqui, ele é uma atitude radical. Quando você vai analisar a vida e o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus, ele simplesmente, já falei aqui, ele quebrou com todos os paradigmas que existiam na sociedade e principalmente no meio judeu. Nós falamos, para o judeu tinha que perdoar 3 vezes, a tradição rabínica. Jesus já vem com 490 vezes. Então, meu irmão, viver o evangelho de Jesus, ser um verdadeiro cristão, é ser radical. Principalmente no que tange ao pecado e principalmente no que tange ao amor ao próximo. É radical. Como que pode, irmão, você vir falar para mim que não é radicalismo? Olha, no bom sentido, pelo amor de Deus. Jesus falar para você, se alguém te der um tapa no teu rosto, oferece o outro lado. Para quem não gosta de andar, nem correr, nem fazer exercício, que a Priscila já foi, a Priscila é dessas. A Priscila não gosta de nada, a Priscila atravessou a rua, para ela já está feito o exercício do dia. Ela detesta. Imagina, olha, se alguém chamar você para caminhar 1 milha, vai mais uma. Inclusive, aquele seriado Chosen, quem já assistiu? Conta um pouco da história de Jesus. Eu vi só alguns episódios, eu não confesso que eu não consegui assistir lá toda, mas tem uma passagem que é muito interessante, que é quando os soldados romanos, isso não está nas escrituras, tá bom, irmão? A série também, ela se dá o direito de criar situações que não estão nas escrituras, é uma ficção, tá? Mas é uma passagem que eu acho interessante, porque naquela época, os romanos, eles tinham um soldado romano, se ele encontrasse com você vai entender por que Jesus disse aquilo, um soldado romano, se ele estivesse fazendo alguma ronda, nós sabemos que uma das coisas que mais fez o Império Romano crescer foram as estradas. Então o Império Romano só foi o que foi por conta das estradas, porque eles entenderam que a melhor forma que eles tinham para conectar as suas colônias eram por meio de estradas. Porque naquela época, quando não existiam muitas estradas, as pessoas eram assaltadas, então as cargas. Então o que Roma faz? Começa a unir os seus postos comerciais, as suas colônias, por meio de estrada. Então, de uma cidade romana até outra cidade romana, tinha uma estrada por onde os mercadores passavam, por onde as pessoas passavam, por onde as pessoas iam e vinham, e existia postos de vigia. Por quê? Era do interesse de Roma que as pessoas, principalmente os mercadores que transportavam materiais, produtos e riquezas, chegassem sãos e salvos, porque quanto mais circulassem, melhor era para Roma. Então Roma entendeu o benefício disso. Então, queria que as pessoas transitassem. As estradas eram perigosas. Só que fora das estradas, mais ainda. Está conseguindo compreender ou não? Então Roma queria que as pessoas fossem pelas suas estradas. Então ela expandiu o império dela por estradas.
Por isso que aprendemos que toda estrada vai até Roma. Não é isso que a gente aprendeu? Toda estrada leva a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, eles foram fundamentais. Tem estrada romana hoje que está funcionando até hoje. Eles são engenheiros fantásticos, enfim, whatever. Para você compreender. Então, o que vai acontecer? De onde que Jesus tirou isso? Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, vá 2. Porque era um direito do soldado romano, quando ele estava em transição de um posto para outro, ou seja lá para onde ele quisesse ir, que se ele encontrasse você no meio da estrada, era direito dele falar para você, olha, toma aqui meu capacete, toma aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada e carrega para mim que eu estou cansado. Era direito dele, você era obrigado a fazer isso. Só que, quando estivesse chegando, você não poderia carregar o dia inteiro, você não poderia carregar 50 quilômetros. Existia uma quantidade específica de quilômetros que você tinha que carregar. Você não compreender? Aproximadamente 1.000 milhas. 1 milha. Era 780 e qualquer coisa. É por isso que Jesus vai dizer, olha, se alguém te pedir para caminhar, e outro, o soldado ia ficar com as coisas dele. Olha o que Jesus vai dizer. Se alguém te pedir para caminhar contigo 1 milha, vá com ele 2, até chegar na cidade. Então, isso é radical, não é? Agora imagina você, que você já ficava bravo, porque você era obrigado a carregar o capacete do soldado durante 780, quase 1 milha. Aí Jesus vem e fala, fica bravo. Não, se ele pedir para levar 1 milha, leva 2. É radical ou não é? Aí você que é um judeu, já está sendo massacrado por Roma, está esperando o Messias, achando que o Messias, os zelotes, como que é o nome dele, Jesus? Judas. Acredita que Judas, que traiu Jesus, que entregou Jesus, era um zelote. O que eram os zelotes? Os zelotes, eles eram então existiam os fariseus, quem lembra dos fariseus? Existiam os saduceus, quem lembra dos saduceus? Existiam os... Ai, meu Deus. João Batista. Depois encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Os essênios. E existiam os zelotes. Existiam várias diferenças entre judeus. Os zelotes eram um grupo específico de judeus. Esse grupo, eles criam que o Messias, quando viesse, o Messias viria como um guerreiro, como um homem que viria para tomar o poder de Roma e entregar nas mãos dos judeus. E ele seria um rei nessa terra, naquele tempo. Seria um rei forte que ia libertar os judeus da escravidão de Roma. Vocês estão conseguindo compreender ou não? Os zelotes criam nesse Messias. Só que aí vem Jesus e fala, se alguém der um tapa no teu rosto, dê o outro lado. Por isso que acredita-se que Judas, ele começou a seguir a Cristo, porque ele viu em Cristo a figura do Messias e falou, não, ele é o Messias. Só que quando o Cristo começa a dar esses ensinamentos totalmente diferentes do que eles criam, ele começa a ficar decepcionado. E por isso que entrega a Cristo. Por 30 moedas de prata. O mesmo preço que valia na época Se você quisesse comprar um cordeiro em Roma naquela época, 30 moedas de prata você comprava um. Coincidência, né? Claro que não. Então, Judas entregou a Cristo. Então você imagina
Para Judas, Jesus foi muito radical. Imagina você que é um judeu, esperando um Messias que vai vir, vai meter o pé em tudo, vai destruir Roma, vai se levantar. Vem um homem manso. Ele é manso no comportamento que você espera que ele seja. Só que na verdade ele é radical, porque ele quebra com isso tudo. Os fariseus, os saduceus tinham as suas crenças e ele vem e simplesmente quebra com isso tudo. Começa a perdoar pecado, irmão. Já percebeu isso? Vamos falar sobre isso. Jesus, o homem vem para falar com Jesus, desce ele pelo telhado da casa, e aí ele olha para o homem e fala: eu perdoo seus pecados. Ué? Os homens iam doentes para falar com Jesus, os homens iam precisando de cura e Jesus perdoava as pessoas. Você não entende? Os fariseus se escandalizavam, porque para os fariseus o único que pode perdoar pecados é Deus. Você sabe por que João foi preso? Abre lá, João capítulo 1. Olha só o radicalismo. João capítulo 1. Eu acho que não é João, não. Talvez seja. João capítulo 1. Olha só. Por isso que João foi preso. Você aprendeu que foi porque... Vou chegar lá. Verso 28. João capítulo 1, verso 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, os fariseus entraram em pânico. Por quê? Presta atenção. João era profeta, isso era claro. Os fariseus não discordavam de que ele era um profeta. Por quê? A multidão o seguia, ele batizava, então ele tinha voz. Amém ou não amém? Nenhum dos fariseus, nem dos saduceus, os essênios então, acredita-se que João era essênio. Acredita-se. Todos acreditavam que ele era um profeta. Aí o profeta daquele tempo, depois de 400 anos, lembra? 400 anos de silêncio, aparece um profeta. E aí o profeta profetiza de alguém que está vindo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Aqui os fariseus já falam: não, pera lá, o único profeta está dizendo que esse homem ali, esse tal de Jesus, é Deus. Um dia que te perguntarem: olha só, onde está no Novo Testamento que Jesus é Deus? Porque ele não disse nenhuma vez: eu sou Deus. João Batista disse. Então os fariseus aqui entraram em alvoroço. Quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles falaram: pera, como assim? Como que tira o pecado nesse tempo? Irmão, você sabia que Anás e Caifás, o filho sacerdote, para tirar o pecado, tirar o cobrir, você tinha que fazer uma oferta. Você tinha que com ovelhinho, com pombinho, com cavalinho, sacrificava aquela coisa toda. Eles é quem definiu se você podia ser perdoado ou não. E eles eram fariseus. O fariseu, por exemplo, só para você saber, o fariseu então, tem os escribas também. Enfim. Vamos lá.
Então, para tirar o pecado, para ter perdão, tinha que ser no templo, com oferta, com derramamento de sangue. Aí chega João, o profeta, reconhecido assim, né, tolerado por esses caras aqui, e esse profeta diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, acabou o templo. Não precisa mais de templo. Imagina o que esses homens aqui pensaram. Pera lá, que história é essa? É radical ou não é? Meus irmãos, a gente olha para Israel hoje, eles não cedem para nada. Eles não cedem 30 centímetros na cerca da divisa. Eles não cedem aquilo que Deus deu para eles, a terra deles. Eles não cedem. Imagina isso aqui, o impacto que não teve isso, gente. Você começa a entender o impacto de Jesus. Jesus foi uma bomba atômica. Ele caiu ali naquele... olha aqui, ele veio na hora certa. Era a hora certa, no momento certo. E ele chega, os ensinos dele é uma bomba atômica que cai ali e faz uma revolução, irmão. Tenta imaginar o judeu, a gente sabe que o judeu, quão zeloso ele é. Pelas coisas de Deus, pelas coisas do judaísmo, pelas coisas da terra deles. Olha como que eles estão em guerra, eles não cedem, irmão. Não tem nação nenhuma, não tem povo nenhum que é tão zeloso pelas coisas como aquele povo. Eles são zelosos, eles não entregam. Às vezes, e quebram com tudo isso. Então, o perdão é radical. É uma doutrina radical que tem que ter, mas tem que ter radicalismo na nossa vida com o perdão, com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós vamos falar sobre o perdão. Tá bom a introdução? Meu Deus do céu. Olha, foi de Chosen, Anás e Caifás, uma milha, estrada de Roma. Mas tá bom, né? Assim você vai conhecendo outras coisas, não é verdade? Então, nós vamos falar sobre o perdão. Presta atenção. O perdão vertical. Irmão, nada que diz respeito ao reino de Deus você consegue aprender sozinho. Nada que diz respeito ao reino de Deus você consegue, eu acho. Não. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, ele é vertical, ou seja, vem de Deus para o homem. E existe o perdão horizontal. Nós vamos falar, é por isso que você está aí na tua mão aí. Presta atenção. Ou seja, o perdão vertical, o que é o perdão vertical? É a origem do perdão, é a origem dele. Ou seja, o perdão vertical é a origem dele, é a base, é o modelo. Então você vai me explicar o que é o perdão. Não, você vai entender o que é o perdão. E existe o perdão horizontal. O que é o perdão horizontal? É o perdão na prática. Na radicalidade, como nós temos dito. Amém? Nosso Deus é um Deus de princípios. A gente já falou bastante sobre isso. Princípios foram estabelecidos para não serem quebrados. Nosso Deus é um Deus de princípios. Ele não quebra princípios. Se está definido, se é um princípio, você tem que cumpri-lo. Amém ou não amém? Você vai cumprir, você vai viver segundo o princípio. O perdão horizontal é isso. É viver o princípio daquilo que foi originado, que foi passado como modelo. Consegue compreender? Jesus disse que você não pode odiar o teu irmão. Se odiar o teu irmão, você já assassinou ele. Amém ou não amém? É por isso que ele diz agora, na prática, se ele te der um tapa, você oferece o outro rosto. Essa é a prática.
Jesus vem e te dá uma doutrina. E aí agora você precisa ir lá e viver a prática. Jesus orava sem cessar, amém ou não amém? Orava a todo instante. Por quê? É um modelo. Agora você precisa pôr em prática. É radical. É radical, irmão. Irmão, se orar como Jesus orava, é radical. Você vai orar igual Daniel orava? É radical. Vai mudar a tua vida? Com certeza. Consegue compreender? O evangelho não é radical, porque não, eu não ouço ninguém enfiar Jesus na glória das pessoas, não é isso. É a vida. É radical, irmão. Vou ler a Bíblia, pelo menos, para mim é difícil, mas pelo menos ela é inteira uma vez por ano, irmão. Vou ser bonzinho com você uma vez a cada 2 anos, irmão. Ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, uma vez a cada 2 anos. Você já tem 50 anos de crente, irmão. Não leu a Bíblia nenhuma vez. É radical, irmão. É radicalismo. É disso que eu estou dizendo. É viver o evangelho como tem que ser. Por isso Jesus disse, eis que é chegado o reino de Deus e ele é tomado à força. Não é fácil não, irmão. Então nós vamos falar sobre perdão vertical e perdão horizontal. Amém? Perdão vertical. O que é o perdão vertical? Tá vendo no seu desenho aí? Tá vendo que ele vem? O que é o vertical? É essa trave aqui. A trave que desce no vertical, ou seja, é a trave que desce de Deus para o homem. E horizontal é aquele que vai do homem para o homem. É a prática. Ou seja, o que acontece? Está conseguindo compreender? Meu irmão, isso aqui é lindo demais. É por isso que Jesus teve que vir, irmão. Se ele não viesse, você não ia ter modelo. Se ele não viesse, você não ia ter origem. Você não ia saber como fazer. O povo de Israel fazia isso. Por isso que eles criaram um monte de outras coisas. Por quê? Estava lá a palavra de Deus, estava lá, eles ouviram os profetas, só que não tinha, ninguém veio ali para dar o modelo, para ser o modelo para eles. Nós somos agraciados, porque temos um modelo. Jesus Cristo veio aqui, viveu e falou, agora só preciso replicar. Só que a gente não quer replicar, a gente quer fazer igual o judeu, a gente quer criar mais um conjuntinho de regras e viver baseado naquele conjuntinho de regras. Por quê? Aquilo que Jesus fez é muito difícil para nós. Por quê? Porque a gente não quer ser radical, a gente quer ser paz e amor. A gente quer agradar gregos e troianos. A gente quer viver tranquilinho. Mas você foi radical um dia, eu tenho certeza. Logo que você recebeu essa mensagem aqui, você era radicalzão, você lia a Bíblia direto, você ia para a igreja, você queria falar de Jesus para todo mundo, era tudo Jesus, era lá no início, você lembra? Eu nem te conhecia lá no início, mas eu sei que você era radical no início. Está precisando voltar para o início. Eu também sou assim, irmão. Todos nós somos assim. A gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai entrando nesse espiral de rotina. E não sei o que eu estava falando aqui agora. Não foi o que a gente tem que fazer para esses crentes vir para a igreja, gente? Tem que levar eles para o início. Se a gente levar eles para o início, aqui fica cheio. Porque no início ele viria. A vida é assim, a gente vai vivendo a nossa vida, rotina, trabalho, casa, comida, cachorro, aquela coisa toda. E aí quando a gente vai ver, a gente já está afastado. Afastado no sentido do radicalismo. A gente já está afastado, a gente já não ora mais, já não ajoelha mais, já não lê a Bíblia mais, já não vem mais na quarta. Consegue compreender ou não, irmão? Não estou dizendo que às vezes, uma vez ou outra, ok. Às vezes não dá, acontece alguma coisa, amém, irmão. Comigo também acontece isso. Pastor também, às vezes acontece um compromisso e tal, às vezes, né, amém, irmão. Mas você tem que tomar cuidado que, às vezes, o inimigo, estava escrito aqui, ele vai arrumar alguma forma para começar a te desviar. Por quê? Irmão, se você soubesse o medo que o diabo fica quando você começa a ficar quente, ele já começa a se tremer todo, porque ele fala, olha aqui, o diabo sabe mais do potencial de Deus na tua vida do que você.
Ele sabe o potencial de Deus que tem em você. Por isso que ele quer te esfriar. Porque ele sabe que se você esquentar, meu irmão, ninguém te segura. Exatamente. O diabo sabe mais do seu potencial do que você. Por isso que ele quer te parar. Por isso que ele quer te esfriar. Porque ele sabe que você é quente, meu irmão, você é imparável. Miranda do corvo é pequeno para você. Quem está aí? Então, o que vem no vertical para nós? O que vem de Deus para nós? Que o perdão é um mandamento, amém ou não amém? Mas além de um mandamento, é um fruto. Que tem que nascer dentro de você. Ou seja, não é só uma obrigação moral, mas é a principal evidência de uma transformação radical que você experimenta. Como assim? Nós falamos na nossa última aula. Você começa a perdoar quando você entendeu que você foi perdoado por Deus. Está vendo como é vertical? Ou seja, o que está escrito aí na frase aqui embaixo? Porque você não perdoa porque você é bonzinho. Lembra que a gente falou no início que o perdão é algo horrível para o ser humano? Que é algo difícil para o ser humano? Você não vai perdoar porque você é bonzinho, porque você agora é legalzinho. Não. Você vai perdoar agora porque você entendeu que você devia muito mais e foi perdoado. Aí você fala, bom, quem sou eu? Um sujo, maltrapilho, rasgado, que foi perdoado por Deus porque devia 10 mil talentos. Quem sou eu para não perdoar 100 denários? Essa é radical, irmão. Essa é a transformação que precisa acontecer dentro de nós. Amém? Porque olha aqui para mim. Eu sei que você já passou por isso. Ou não sei se você passa. Tem gente que vive preso. Tem gente que tem mágoa dentro do coração, que já nem sabe há quanto tempo faz. E que já nem sabe, olha aqui, é tão triste isso que nem lembra como começou. Não sei se foi porque ele fez isso ou porque ele fez aquilo. Não sei, foi uma dessas coisas. Ou seja, já nem tem mais razão de existir. Pessoas que estão presas ao que outras pessoas fizeram, pensaram ou disseram, não interessa. Nem sabem. Imagina, irmão. Como que vai? Só tem mágoa. Só tem mágoa no coração. Nenhum motivo mais ela tem. É por isso que, como que você, que foi perdoado, pode guardar isso aí? Como que você vai guardar isso aí, irmão? É por isso que é radical. Não vai trazer sua oferta no altar? Não traz não, irmão. Se você não conseguir perdoar alguém, não traz não. Guarda pra você. Se você não conseguiu perdoar alguém, nem pede perdão, porque ele não vai te perdoar. Porque se você não devia 10, você devia 25 bilhões de dólares. E alguém está te devendo 3.500. Nem pede perdão. Vai pedir perdão? Como que você tem coragem? Olha aqui, irmão. Como que você tem cara de pau de pedir perdão para Deus, que você está devendo para Ele 25 bilhões de dólares, 10 mil talentos. Aí você vai pedir perdão para Deus. Oh, meu Deus, perdoa esses 25 bilhões. Se o teu irmão, que te deve 3 mil euros, você não perdoa. Como você tem cara de pau de ajoelhar e pedir perdão para Deus? Qual foi o texto que nós lemos? Mateus 6,14?
Você é muito cara de pau. Você não entendeu nada disso. Você não entendeu nada da cruz. Você não entendeu nada do Evangelho. Acho que o problema Força. do ser humano é que não entende a dimensão do seu pecado contra Deus. É pensando nisso que eu tentei trazer essa realidade para você poder tentar. São números. Irmão, nós merecíamos, isso é o seu merecimento, o seu e o meu, nós merecíamos arder no fogo do inferno eternamente. Todos nós. Aí, ele decidiu de maneira vertical falar, quer saber? Não vai não. Você nem merece. Mas olha, eu te amo tanto. A minha misericórdia é tanto. Eu sou tanto. Eu sou tanto. Você é tão pouco. Eu sou que eu vou te perdoar. E eu quero viver com você. Aí agora você replica isso. Consegue compreender, irmão? Tá bom, pastor, eu vou perdoar. Tá bom, eu vou, tá bom, entendi, pastor, tá bom. Não é pela sua vontade. Não é pela força do seu querer. Você vai falhar, irmão. Você vai ser superficial. Porque olha aqui, o perdão que vai te libertar, o perdão que nos liberta, ele precisa vir de uma fonte original. O perdão que vai te libertar é esse que ele ensinou. Não é o que você quer dar. Não é o que você acha que é. Tá bom. Ó, como é criança, não sei como que era assim criança. Ó, pede desculpa pro amiguinho. Não é assim? Pede desculpa pro amiguinho. Desculpa. Olha pro amiguinho. A gente quer perdoar assim. A gente quer perdoar sem lançar no mar do esquecimento. A gente quer perdoar, mas depois criar restrições. Você vai falhar, irmão. Você vai falhar. Lançar no mar do esquecimento é como se aquilo nunca tivesse existido. É isso. Lançar no mar do esquecimento é falar, olha, a partir de agora está resolvido. Vamos viver a nossa vida. Vem para cá, senta aqui. Você já não me deve mais nada. O perdão que vai nos libertar é o que vem de Deus. Primeiro. Se você não entender a dimensão do quanto você foi perdoado, do quanto você é perdoado, você não vai conseguir agir na horizontal. Porque o seu perdão é baseado no modelo dele para com você. Consegue compreender? Olha aqui. O perdão que a gente tem que oferecer é só a evidência daquilo que nós já recebemos. Você recebeu um perdão e você vai evidenciar isso como? Dando, oferecendo. Ou seja, nós não somos chamados para perdoar e depois ser aceito. Não, nós somos chamados para perdoar porque já fomos aceitos. Deus quer que você seja um perdoador porque você já foi perdoado. É a história do dar e receber. É melhor dar
Deus, eu já expliquei isso. Deus é doador por natureza. Amém ou não amém? Deus, ele é doador por natureza. Nós, por natureza, somos recebedores. Devedores. O que acontece? A natureza divina é dar. E se alguém dá, alguém recebe. E a nossa é receber. Amém? Por que dar é melhor do que receber? Porque quando você dá, você experimenta a natureza de Deus. Consegue entender? É por isso que ele quer que você dê. Quanto mais você dá, mais você se parece com ele. Quanto mais você oferece, mais você se parece com ele. Quanto mais você perdoa, mais você se parece com ele. Consegue? Quanto mais você oferece de você, mais você para de ser como você e passa a ser mais parecido com ele. Só que tem gente que nunca precisa dar perdão, sempre precisa ser perdoado. Não é? É que a gente falou aqui, falei dos vitimistas, né? Tem gente que assim, para ela nunca precisa pedir perdão para ninguém, ela só precisa ser perdoada. É a Madre Teresa de Calcutá, coitada. Tem gente que é assim. Eu sou a vítima de tudo. Porque não sei quem falou mal de mim, porque não sei quem me magoou, porque não sei quem fez isso, porque não sei quem pensou aquilo. Ei! Será? Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Levaria milhões de anos para ser quitada. Você só precisa perdoar o seu irmão que te deve 100 denários, mais nada. Amém ou não amém? Então o horizontal é o espelho do vertical, amém ou não amém? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso internalizar isso dentro de mim. Ou seja, eu preciso compreender o quanto foi o tamanho do vertical. Por quê? Presta atenção. Deus está te dizendo, eu fiz para você uma coisa enorme, impossível, impagável. Você nunca vai conseguir fazer o que eu fiz. Você só precisa replicar ela de maneira em escala. Você só precisa replicar ela pequenininha. É aquele irmão que você acha que não vai com a tua cara. Ô irmão, brincadeira. Você 50 anos de crente, 20 anos de crente, acha que o irmão não vai com a tua cara e por causa disso você nem olha com ele, e aí por causa disso você acha que ele não gosta de você, e aí você já não fala com ele, só porque você acha, irmão. Eu estava conversando com o Lucas esses dias, lá em casa, eu, Priscila e o Lucas, acho que a Raquel estava também, enfim, interessa. Falei, filho, ele estava lá falando sobre essas coisas de jovens, né? Falei, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já parei de me preocupar com o que as pessoas acham de mim há tanto tempo. Tá conseguindo ver? Que isso traz mais mal pra gente do que bem, irmão. Fica muito preocupado. Hoje eu vim com uma camisa preta. Será que eles gostaram que eu vim com uma camisa preta? Hoje eu fiz assim, assado. Será que eles gostaram? Irmão, para! Grande parte dos problemas na igreja é isso, é aquilo que a gente acha que as pessoas pensam sobre nós, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente veste, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente é. Irmão, a gente liga muito para isso. Irmão, vai lá falar com o irmão. Mas ele tem uma cara de cachorro que tá com fome.
Uma cara brava. Irmão, vai lá, dá um bom dia, um abraço, um sorriso. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, a Priscila conhece a Luísa. Essa é uma pessoa que assim, não tinha tempo ruim. Eu nunca vi aquela mulher triste. E aí um dia eu estava conversando com ela, porque assim, eu tenho esse problema. Eu já superei isso, mas eu geralmente, nos lugares onde eu vou, no primeiro momento, ninguém gosta de mim. A Priscila sabe, ela na segunda vez também. Eu tenho um problema. Eu chego, olha, demora um tempão pra eu conseguir conquistar, assim, as pessoas. Conquistar, né? Pra eu conseguir, pelo menos, tirar um sorriso. E aí eu falava com ela, Lu, você não consegue perguntar pra mim. Minha empresa é grande, você tem funcionários, então você passa pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Você encontra com outras pessoas no corredor o dia todo. Eu falei, o fulano lá, eu nunca fiz nada com ele.